O Fan é um órfão desconhecido determinado a fazer o seu nome com a ajuda da sua baleia de estimação. Ele passou anos escalando até o topo, mas justamente quando seu sonho estava prestes a se realizar, ele é morto pelo seu próprio pet e renasce como um fracassado feio e sem prestígio. Então se você curtiu essa premissa, vem comigo e já comenta alguma coisa aí, mano, pra engajar no vídeo, tá ligado, né? Tamo junto e bora pro conteúdo. Quando o Fan abre os olhos, ele se vê no meio da floresta e milagrosamente ainda está inteiro, embora suas roupas estejam diferentes por algum motivo. Ele verifica se ainda está ligado à sua baleia anã, mas infelizmente parece que ela se foi de vez. Agora ele precisa descobrir onde está e pensar em um jeito de voltar para casa. Então ele desce até um rio próximo para beber uma aguinha, mas ao ver o seu reflexo ele percebe que está muito mais feio do que antes. Ele entra em pânico e tenta entender o que está causando isso, mas a sua agitação chama a atenção e logo um grupo de soldados armados o encontra. O Fan fica confuso e se pergunta por que esses soldados apareceram de repente, mas antes que possa dizer uma palavra, todos sacam suas espadas e o levam sob custódia. Antes de tudo isso, o Fan era líder da seita em ascensão Pavilhão Lanchio, e seu único sonho era elevar a sua seita ao nível A nos rankings. Ele estava muito perto de alcançar esse objetivo, e só precisava vencer a sua próxima luta no torneio de seitas. No dia do torneio ao sair, o Fan é cumprimentado por um dos membros da sua seita, que desejam boa sorte na batalha. Ele agradece, mas precisa se apressar para não se atrasar. O torneio de promoção para a classe A é algo grandioso nesse continente. Logo o torneio começa e o Fan entra na área. Com um gesto ele invoca seu inseto pet baleia Nian. O seu oponente fica impressionado com a demonstração, pois é claro que o Fan se dedicou muito para treinar o seu pet, mas ele não é o único com um pet poderoso. O mestre Wong junta as mãos formando uma bola de fogo, onde invoca o seu macaco gigante para lutar em pé de igualdade com o Fan. Curioso para ver do que o nosso prota é capaz de fazer, o duelo começa e os pets avançam um contra o outro, colidindo no centro do ringue. O macaco acerta um uppercut devastador em Nian, mas a baleia se recupera rapidamente, revida com um jato de água de alta pressão. O Fan então ordena que Nian ataque o Wong diretamente, o forçando a correr e desviar, até que o macaco agarra Nian pela boca e começa a girá-lo pelo estádio. Quando o macaco arremessa a baleia, ela quase esmaga a todos, se o Fan não tivesse retomado o controle a tempo. Então ele voa pelos ares com Nian e se prepara para usar os seus golpes especiais, mas o Wong já esperava isso. Quando Nian lança seu ataque de água, o Wong e seu macaco conseguem bloquear e desviar com facilidade. O macaco então voa até o céu, aparentemente carregando a sua barra de especial, pois ele muda de forma e lança um punho de fogo direto contra o Fang e Nian. Alguns dos apoiadores de Fan já começam a se preocupar, já que o golpe parece assustador. Ainda assim, o Fan está confiante porque tem um truque especial na manga. Ele executa uma técnica para fazer a sua baleia acender a segunda forma, e quando o punho de fogo se aproxima, Nian o engole inteiro. O macaco continua atacando, mas com a habilidade de Fan, Nian consegue absorver a energia de todos os golpes até finalmente cuspir tudo de volta no macaco. Mas justamente quando parecia que o Fan iria vencer, algo estranho começa a acontecer com Nan. O seu corpo começa a se decompor diante dos olhos de Fan e de repente ele começa a atacar descontroladamente o estádio. O Fan não faz ideia do que está acontecendo, mas sabe que não pode deixar Nian machucar as pessoas inocentes. Ele tenta cancelar a invocação, mas por algum motivo ele não consegue. E assim que Nian percebe que Fan está tentando desfazê-lo, ele se vira e engole o Fan inteiro. De volta ao presente, o Fan acaba preso em uma masmorra, mas no caminho até lá ele conseguiu reunir algumas informações importantes. Já faz um ano desde o incidente no torneio da seita, então o mundo inteiro acredita que o Fan foi morto pelo seu próprio pet. Mas antes do torneio, ele recebeu um pergaminho proibido de um homem misterioso mascarado. Esse homem o informou que se tratava de um pergaminho de reencarnação, e que se o Fan sofresse uma lesão fatal enquanto estivesse com ele, um ano depois a sua alma seria transportada para o corpo de uma pessoa saudável que tivesse morrido recentemente. Isso significa que o antigo dono desse corpo morreu naquela floresta, e foi aí que a alma do Fan sumiu. Mas ele ainda não sabe quem era o antigo dono desse corpo, nem qual crime ele cometeu para ser um homem procurado. De qualquer forma, ele precisa sair dali se quiser descobrir mais. Então ele tenta invocar os pets espirituais desse novo corpo, para ver se podem ajudar. Mas tudo que aparece é um poodle e um
cacto, mano. As coisas não parecem boas para ele, mas ele tenta se manter otimista e pede que mostrem as suas habilidades especiais. Mas para sua decepção, o único truque do Poodle é urinar no chão. Já o cacto consegue criar vinhas longas para prender as pessoas. Essa habilidade ao menos parece um pouco útil, mas ainda assim não será suficiente para fugir dali. Pouco depois, o fã ouve um guarda se aproximando, então ele manda os pets voltarem para seu corpo antes que sejam pegos. O guarda abre a porta da cela e diz que a senhorita Bee quer vê-lo em seus aposentos, mas assim que entra, o guarda se revolta com o cheiro de xixi do Poodle no chão. O fã até tenta disfarçar e diz que não foi ele que urinou ali, mas considerando a distância, o guarda duvida. Mesmo assim, não é função do guarda se preocupar com onde o fã faz xixi, ele apenas manda o fã se apressar, pois a Bee está esperando. No caminho, o fã tenta perguntar por que essa mulher perigosa quer vê-lo, já que pelas circunstâncias de sua prisão, ele está com medo de ser torturado. O guarda, no entanto, não responde nada. Eventualmente, eles chegam no quarto de Bee. O guarda bate a porta e avisa que trouxe o prisioneiro como ela pediu. A Bee fica satisfeita e manda o guarda deixá-lo lá e voltar aos seus deveres. Enquanto o guarda se distrai, o fã consegue soltar as mãos, mas como ainda não tem muita chance de escapar, ele finge que continua amarrado. Ele então entra no quarto e vê a mulher esperando por ele enquanto toma chá. Ela o chama de Liu Fang, o nome do antigo corpo, e pergunta se ele sabe por que ela o manteve vivo. O fã não faz ideia do que Liu fez para irritá-la, então tenta jogar seguro e pergunta se vai ter uma segunda chance de corrigir os seus erros. O erro no caso foi que esse Liu safado apertou os melões da Bee na frente de todos os membros da seita. O fã não teve nada a ver com isso, mas a Bee não sabe que ele reencarnou no corpo de Liu, e mesmo que dissesse, ela provavelmente não acreditaria. Então ele tenta se desculpar esperando que ela o perdoe, mas a Bee não tem intenção nenhuma de perdoá-lo. Ela diz que a única razão pela qual ele não está morto é porque ela quer que ele sofra a mesma humilhação que ela sentiu. O seu plano é transformá-lo em seu escravo e atormentá-lo pelo resto da vida. O fã não gosta nem um pouco dessa ideia, quem gostaria, não é mesmo? E então começa a se afastar lentamente, tentando convencê-la de que seria um péssimo escravo. Ele finalmente chega à porta e acha que talvez consiga escapar, mas assim que está prestes a sair, a Bee diz que não deu permissão para ele sair. Como punição, ela o ataca com o seu pet espiritual. O fã consegue bloquear o primeiro golpe, mas então a Bee libera a verdadeira forma de sua cobra para atacá-lo, lá ele. A mulher fica decepcionada, achando que o fã morreu rápido demais, mas ele ainda está inteiro e agora trouxe os seus pets para lutar. A Bee ri, incrédula que o fã ache que pode enfrentá-la com aquilo. Ela manda sua cobra atacar e o fã precisa reagir, então ordena que o Poodle Juan avance. A princípio parece que o cachorro será devorado pela cobra, mas aí o fã assume o controle de seus movimentos e de repente o Poodle está driblando a cobra como um profissional. O cacto já está em posição, então o nosso prota ordena que ele se catapulte contra a cabeça da cobra, enquanto o Juan distrai. Cacto acerta em cheio e agora os dois estão correndo ao redor da cobra, confundindo-a. A Bee fica impressionada com a habilidade de fã em controlar os dois pets ao mesmo tempo, mas ainda tem um plano. Ela manda sua cobra girar rapidamente para arremessar o Juan e o cacto. Quando a cobra finalmente se livra das vinhas, ela salta no ar e engole o cacto. A Bee comemora achando que venceu, mas tudo fazia parte do plano de Fen. Ele assume o controle do cacto de dentro da cobra e a amarra por dentro. Aí com a cobra presa, o fã ordena que o Juan use seu golpe supremo. O Juan então corre pelo corpo da cobra e urina nela inteira. A Bee não acredita no que acabou de ver e fica tão furiosa que ativa a segunda fase da cobra para se vingar. E de repente tudo muda. A cobra se envolve em chamas para queimar as vinhas e o cacto é quase carbonizado no processo. Em seguida, a cobra acerta o cachorro que cai desacordado. O fã então os recolhe para garantir que não morram. Com os pets fora de combate, a Bee decide atacar o fã diretamente e a sua cobra o lança na água. Prestes a se afogar, o fã começa a temer pela própria vida, até que algo nada perto de seu rosto e lhe dá uma ideia. Na superfície, a mina usa um pouco de água do lago para limpar a urina do cachorro em seus sapatos, quando de repente o fã emerge. Ela fica surpresa achando que ele já estaria morto, mas o fã havia se conectado com o bagre do lago e o tornou seu novo pet. A Bee zomba dele por estar tão desesperado, já que todos sabem que bagres são pets pouco confiáveis, e embora possam evoluir para quase invencíveis baleias
baleias, uma dessas baleias quase matou o seu próprio mestre, e desde então a espécie foi apelidada de assassina de mestres. Todos os bagres foram exterminados por ordem da liga. O único motivo de haver um por ali é porque o irmão de Bee coleciona espécies extintas, e esse pode ser o último bagre do continente. O fã não aguenta mais ouvir essas calúnias sobre bagres e manda Bee calar a boca. Ela se ofende e decide acabar com ele. A sua cobra entra em ação, mas o nosso prota consegue segurar as suas presas tempo suficiente para que o seu novo bagre entre em posição. Leon então nada pelo ar e por um comando de fã morde o rabo da cobra e começa a sugar. Que isso, mano? A Bee então fica em choque, pois só o falecido mestre do pavilhão Long sabia usar essa técnica, e o bagre de fã acaba devorando a cobra inteira. Ele sai do lago e corre. Aí logo depois os guardas da família de Bee são alertados da fuga e alguns lobos são enviados para caçá-lo, e ser perseguido por lobos definitivamente não é nada divertido. Ao se aproximar da borda da montanha, ele tem uma ideia ousada. Ele vai pular, então invoca o cacto e usa suas vinhas para se prender ao topo de uma formação rochosa. Ele aproveita o impulso para se lançar até a montanha seguinte. Com essa distância, os guardas não têm mais chance de pegá-lo. Eles passam a noite inteira procurando, mas sem sucesso, e pela manhã eles voltam ao clã de Bee para dar a má notícia. Não encontraram nem pegadas e acreditam que o fã pode ter morrido na queda. A mina, porém, não está convencida. Ela grita com seus guardas, chamando eles de inúteis, e exige que continuem procurando, pois quer o fã vivo ou morto. Enquanto isso, o fã acorda com um pássaro em seu rosto. Ele está perfeitamente bem, embora desejasse que tudo na noite anterior tivesse sido só um pesadelo. De volta à casa de Bee, ela conta ao irmão tudo o que o fã fez, inclusive que usou um bagre para devorar a sua cobra. Ela implora que ele a vingue, mas o irmão não se importa com a rixa dela. Ele está mais incomodado pelo fato do fã ter roubado seu bagre de edição limitada, parte da coleção de espécies raras. A Bee então se irrita com a indiferença do irmão, reclamando que ele não lhe deu o bagre, mesmo sendo tão poderoso. Mas o irmão explica que a espécie não é forte, na verdade não tem nada especial, exceto a habilidade natural de devorar as coisas, e isso só funciona em alvos parados por um tempo. Mesmo evoluindo para a baleia, ela continua fraca, então tecnicamente bagres são inúteis em combate. Só há uma exceção, um bagre sob o controle do mestre Faolin Shao, que pode ser incrivelmente poderoso, mas esse homem está morto e ninguém mais conhece os segredos de sua técnica. Enquanto isso, o fã está no topo da montanha cultivando o bagre e refletindo sobre tudo que o trouxe até ali. Ele fracassou em sua vida anterior e todo o legado que construiu foi destruído por aquele acidente, mas ele promete não desistir, não importa quanto tempo leve. Ele promete que vai chegar ao topo da liga e provar o seu valor para o mundo. O primeiro passo do fã é se reunir com os membros da sua seita, então ele vai até uma das filiais da liga e pede para alugar o pet mais rápido que tiverem. Normalmente ele teria que pagar uma fortuna para alugar pets velozes como uma pantera das sombras ou um ouriço azul, mas o fã explica que o seu pavilhão tem um contrato com a liga, então ele pode alugar pets gratuitamente. O atendente se mostra bem disposto a ajudar, mas precisa confirmar a qual pavilhão o fã pertence. Para isso ele pede que ele execute a dança característica de seu pavilhão. O fã estava torcendo para não ter que fazer isso, pois a dança é extremamente vergonhosa. Mesmo assim, ele engole o orgulho e a realiza. O atendente acha a cena hilária, mas o fã pede para que ele apenas verifique o nome do pavilhão o quanto antes. Mas depois de buscar no sistema, o atendente dá uma notícia devastadora. O pavilhão Ling Shao foi removido da lista de membros da liga. Fã, segundo os registros, morreu em maio do ano anterior. Após a sua morte, o pavilhão foi rebaixado para a classe C. Pouco tempo depois, a liga emitiu uma ordem para exterminar todos os bagres, o pet símbolo de Lin Shao, e com isso o pavilhão foi rebaixado novamente, dessa vez para a classe D. Finalmente, após um ataque e roubo em massa, o pavilhão sofreu perdas tão grandes que foi removido por completo do registro da liga. O fã não consegue acreditar que tudo isso aconteceu em apenas um ano. Se for verdade, ele precisa voltar para o pavilhão o mais rápido possível, na velocidade máxima que esse porco de aluguel consegue levá-lo. Mas antes ele faz uma parada num centro de cuidados para pets, pois precisa tratar do Juan e do Cacto. Chegando ao centro, ele vai até a recepção e explica que 2 de seus pets estão gravemente feridos e precisam de atendimento urgente. Nisso, a recepcionista recolhe os pets e informa que Fan pode voltar mais tarde para buscá-los. Com o tempo livre, ele decide fazer algumas compras. Ele vai até uma loja e com sorte consegue chegar a perto de pegar o último pergaminho de defesa em estoque. Contudo, antes que o vendedor possa entregar o item, um homem chega na loja arrastando uma garota amarrada e exige
comprar o pergaminho. O atendente pede desculpas, mas informa que a política da loja é quem chega primeiro compra primeiro, e o nosso prota chegou antes, mas o homem não aceita bem a recusa e ameaça incendiar o fã ali mesmo. A situação fica crítica, pois o nosso prota está sem seus pets para se defender, mas pouco antes do ataque ele reconhece o rosto de Fan como sendo de Liu. Aparentemente eles eram grandes amigos antes de Fan reencarnar no corpo de Liu. O homem chamado Sung se senta com ele e começa a conversar casualmente, perguntando por onde Liu andava. O nosso prota não quer explicar que Liu está morto e ele agora ocupa o seu corpo, então inventa que estava dormindo em casa. O Sung começa logo a desconfiar, já que o Liu que ele conhecia nunca recusaria uma bebida, mas o fã dá outra desculpa: ele bebeu demais a noite anterior. Nisso o Sung insiste e propõe um desafio: se vencer o Fang em uma competição de bebida, ele poderá ficar com o que quiser. O fã não tem muita escolha e aceita. Em sua vida passada, uma única taça de álcool já o deixava como um idiota completo, mas surpreendentemente, mesmo após várias rodadas, ele continua sóbrio. Já o Sung, por outro lado, tá completamente bêbado. O fã então percebe que o corpo de Liu possui uma resistência absurda ao álcool, e como ganhou a aposta, pega o pergaminho e se despede. Enquanto se afasta, ele vê a garota amarrada por Sung e sente pena. Ele decide soltá-la, tira o saco de sua cabeça e a alerta para nunca mais se aproximar de alguém como Sung. Depois disso, deixa o centro para continuar a sua missão. Agora que ensinou a bolha de defesa para sua baleia e curou seus outros dois pets, ele está pronto para visitar alguns velhos amigos. Enquanto isso, na sede do pavilhão de Lin Shao, Hu Ling corre até o quarto de Down para avisá-lo de que o local está prestes a ser atacado. Daiwan sai imediatamente e encontra um grupo de arruaceiros liderados por um homem que afirma que a partir daquele dia o território do pavilhão será propriedade da sua gangue, a gangue Pedra Dura. Aí ele dá um aviso: se quiserem viver, eles devem abandonar o local o quanto antes. O líder da gangue parece bem confiante, sabendo que o pavilhão está em decadência, mas Daiwan avisa que mesmo com o status caído, eles ainda têm força. Ele invoca a sua gata das sombras, Haimei. Dois membros da gangue atacam com os seus pets, um lagarto e um porco-espinho, tentando lançar o porco-espinho contra Haimei, mas ela é rápida demais, desvia com facilidade e retalha o inimigo em pedaços. O lagarto tenta atacar em seguida, mas também é lento demais. Haimei se move por trás e corta sua cauda fora. Irritado, o líder manda seu besouro de combate atacar. No entanto, Haimei o destrói num piscar de olhos. Daiwan começa a zombar dos inimigos por terem subestimado a sua gata, mas o líder da gangue aproveita a distração e ordena que o besouro lance o seu chifre, não contra Daiwan, mas contra Guling. Haimei salta para proteger Guling e destrói o chifre, mas acaba se expondo demais. O lagarto aproveita e morde o seu corpo com força. Nesse momento, o fã finalmente chega ao pavilhão. Ele se sente feliz por estar de volta, mas ele fica chocado ao ver o estado deplorável do lugar. Portões abertos, manutenção zero. Mas o que mais o assusta, no entanto, é o som de batalha vindo do pátio. Ele corre até lá e encontra Haimei sendo devorada pelo lagarto. Após acabar de mastigá-la, o monstro arremessa longe. Daiwan salta para pegar o seu corpo no ar, mas acaba caindo num vaso ao aterrissar. Daiwan implora para que Haimei aguente firme, prometendo levá-la para tratamento, mas já é tarde demais. Ela perdeu muito sangue e poucos segundos depois ela morre nos seus braços. Agora que todos os pets dos membros do pavilhão foram mortos, eles estão completamente indefesos. O líder da gangue ordena que todos saiam imediatamente, ou ele pode considerar fazer algo terrível com eles. Enquanto isso, ele começa a se aproximar de Guling, mas antes que possa tocá-la, o seu lagarto é atingido por um estranho líquido amarelo. O líder olha para cima e vê o Huan em cima do telhado, sem entender como um simples filhote conseguiu chegar até ali. É então que o fã se revela e pergunta ao líder o que ele pensa que tá fazendo. O líder manda o fã cuidar da sua própria vida, achando que ele é apenas um curioso querendo bancar o herói, mas Guling sente que há algo familiar naquele estranho. O fã não está disposto a deixar um bando de delinquentes tomar a terra que ele lutou tanto para conquistar, então ordena que Juan ataque. O líder da gangue debocha da ideia de um filhote enfrentar o seu lagarto dragão, mas fica chocado ao ver Juan desviar dos ataques com facilidade, e a surpresa ainda aumenta quando o fã pede para que Juan use seu novo golpe especial. Nisso, o filhote avança e dá uma cabeçada certeira no estômago do lagarto, o derrotando. A técnica se chama urina fraca e tem o efeito de enfraquecer drasticamente qualquer um que for atingido por ela, o que aconteceu no início da luta. O fã já havia garantido a vitória desde aquele momento. Enfurecido, o líder da gangue manda seus comparsas invocarem os pets reserva e partirem para o ataque direto. O fã então finge estar com medo e foge pelos portões.
milhões, atraindo todos os inimigos para fora. Quando ele sai, não encontra mais os seus pets, e nesse momento o fã revela que Nian os devorou. Nisso a gangue entra em pânico ao perceber que o fã possui um pet proibido e ameaça denunciá-lo, mas o nosso prota contra-ataca dizendo que se tentarem deixará Nian devorá-los também. Amedrontados, todos fogem. Com a ameaça resolvida, a Goling aparece para agradecer, mas é surpreendida quando o fã a abraça dizendo que sentiu muita falta dela. Confusa, a Mira pergunta se conhece ele de algum lugar, e o nosso prota quase revela que é o antigo mestre do pavilhão reencarnado, mas se lembra que alguém provavelmente sabotou a sua morte e que ele ainda não sabe quem foi, então decide manter segredo e se apresenta como Liu Fang. Mais tarde, dentro do pavilhão, a Goling o apresenta como o homem que os salvou. Embora todos sejam gratos, o clima ainda é de tristeza, principalmente por causa da morte de Haimei, a gata de sombra. O Daiwan, devastado, decide abandonar o caminho de cultivador. Ele foi o primeiro membro do pavilhão, e mesmo quando era um novato sem prestígio, acreditou em seu sonho. Mas agora, com a destruição do pavilhão, ele perdeu toda a fé. Os outros membros seguem o exemplo e também vão embora. O fã então implora para que eles fiquem e promete restaurar o pavilhão à sua antiga glória, mas ninguém acredita nele. Com o coração partido, o fã percebe que o pavilhão Lin Shao chegou ao fim. Na manhã seguinte, restam apenas 3 membros. Guling está triste por ver tudo desmoronar, mas precisam escolher um novo mestre. Daiwan era o sucessor natural, mas agora que partiu, outro mestre deve assumir. Mas quando o fã pensa que o escolheram, Sai revela que a nova líder será Guling, e apesar de insegura, ela aceita a responsabilidade. A primeira missão da nova mestre é reconstruir o grupo, e isso significa capturar novos pets, mas todas as áreas boas do mapa já foram saqueadas, e é aí que o fã se lembra de um lugar especial. Ele guia os poucos remanescentes por uma floresta, desviando de caçadores e multidões até pular de um penhasco. Os outros pensam que ele se machucou, mas o fã está bem. Ele usa seu cactus para descer o grupo com segurança, e lá no fundo do desfiladeiro ele revela a entrada de uma habitat secreta subterrânea. Como ninguém mais conhece o local, ele acredita que os melhores pets ainda devem estar por lá. Confuso, quando o fã menciona um Lorde, ele explica que Lorde é o título dado a alguns pets dependendo de sua força inata. Por exemplo, se um gato e um tigre fossem ambos de nível 3, o tigre ainda seria mais forte que o gato. A maioria dos pets por aqui são de classe soldado, então são meio tímidos, mas os pets da classe Lorde são muito agressivos, por isso ele avisa para todo mundo tomar o máximo cuidado se encontrarem um. Mas justamente nesse momento, Yui avista um pet flamejante à distância e pergunta para fã qual a classe dele. Depois de uma olhada, o fã percebe que é uma raposa de fogo de 3 caudas, mas para uma raposa de fogo ter 3 caudas, ela precisa estar na segunda fase de ligação da alma, o que significa que essa raposa tem um mestre, e o mestre deve estar por perto. O fã imediatamente avisa todo mundo para ter o máximo de cuidado, porque tem mais alguém naquela caverna. Mas antes que alguém possa responder, o fã é atacado por trás. Ele consegue desviar do golpe, mas o atacante avisa a ele e aos outros que aquele é o seu território, e que se não saírem agora, mostrará nenhuma misericórdia. Ele tenta assustá-los para capturar o Lorde para si mesmo, mas o fã simplesmente ri da cara dele e diz que ele nunca poderia vencê-los numa luta com a sua raposinha fraca. Os outros entram na brincadeira, dizendo que poderiam varrer o pet do cara sem nem suar, mas lembrando que nenhum deles tem pets no momento, então estão totalmente blefando. Começar uma briga agora seria terrível, então o fã cria um plano e diz para todos fingirem ser fortes e sanguinários para assustar o cara, e o plano funciona perfeitamente, principalmente porque o cara ficou meio esquisito com o X-Tuding. Eu não sei que porra é essa. De qualquer forma, é suficiente para fazê-lo repensar as suas ações e decidir deixar o grupo do fã em paz. De repente, o fã sente uma pressão vinda da caverna e avisa aos outros que o Lorde apareceu. Mas antes que pudessem pensar em um plano, a Su e a raposa começam a correr direto para o Lorde. O fã e os outros os perseguem, mas quando finalmente alcançam o Lorde, o fã avisa para terem cuidado, porque parece estar na fase madura, o que significa que já possui uma habilidade única. A Su então diz para todos ficarem fora do caminho enquanto ele subjuga o panda, e o fã não pretende intervir, já que Su chegou primeiro. O Su manda sua raposa atacar, que investe contra o panda, mas antes que possam atacar, o chifre do panda começa a brilhar, e ele dispara um laser e acerta Su no peito. A cor começa a desaparecer do corpo de Su, e ele não entende o que está acontecendo, mas alguns momentos depois, o panda dispara outro laser em fã. Aí o fã tenta desviar, mas mesmo assim o laser toca no seu cabelo, então ele avisa para os outros irem se esconder antes que sejam atingidos
outros também. O corpo de Fan começa a desenvolver manchas roxas e ele se preocupa em ter sido envenenado. Então ele rapidamente convoca Guan e pede para usar a sua habilidade de urina desintoxicante. O Guan fica confuso, pois não vê nada de errado com o Fan, mas faz o que foi mandado e espirra no rosto dele. No entanto, a urina desintoxicante não faz efeito, então o nosso prota só levou um jato de xixi à toa. O panda então dispara outro laser na direção da raposa, que parece ter deixado um ferimento grave, mas quando o Su vai checar o seu pet, percebe que não há dano real. É mais como se alguém tivesse pintado o corpo do pet. E o mesmo acontece com o Fan, que apesar de parecer envenenado, se sente perfeitamente bem. Logo, ele percebe que a habilidade do panda é absorver cores e criar ilusões para distrair os inimigos. E embora isso não pareça tão perigoso à primeira vista, é muito difícil acompanhar um oponente quando ele consegue se camuflar perfeitamente. Mas o lado positivo é que essa mudança de cor não causa dano, então só precisam se preocupar em evitar os ataques do panda. A Su manda a raposa continuar desviando dos ataques do panda, mas o panda torna-se um bambu invisível, então a raposa não consegue enxergá-lo a tempo de desviar. O Su fica preocupado com a segurança da raposa e pede ajuda do nosso prota, prometendo dividir o prêmio com ele, seja lá o que isso significa, porque só tem um panda. O Fan não confia em Su, mas decide ajudá-lo mesmo assim. Ele pede para o Juan espirrar a sua urina fraca no panda, pois o xixi deveria enfraquecê-lo. O Fan então convoca o cacto para amarrar o panda, mas logo percebem que era só uma ilusão, e o panda verdadeiro surge do nada para chutar o cacto para longe. Em seguida, cria um flash de luz ofuscante com o seu chifre, e quando o Fan e o Su conseguem enxergar de novo, o panda desapareceu. Ambos então ficam em alerta, pois o panda pode estar se escondendo novamente com o seu controle de cores, e assim que a raposa vê algo se mexendo, pula para atacar. No entanto, era uma armadilha, e um segundo depois o panda cai do teto e arremessa a raposa no chão. Ele usa sua técnica suprema e muda as cores do ambiente para sobrecarregar os cérebros de Fan e de Su, e enquanto eles estão confusos, continua a bater neles. O Juan, porém, ainda não entende o que está acontecendo. Qualquer um dentro do alcance do panda deveria ficar desorientado pelas cores que mudam, mas o Juan é daltônico, então para ele parece que o Fan e o Su estão só brincando. E cansado de ver o seu mestre perder para um panda, enquanto o panda não está olhando, o Juan se aproxima por trás e dá um soco na cabeça dele. E quando o panda está no chão, ele faz xixi nele para afirmar a sua dominância. O Fan fica chocado que Juan conseguiu derrotar o panda tão facilmente, mas fica feliz que finalmente capturaram o Lorde. Porém, um momento depois, Su agarra o panda e começa a fugir. O Fan e os outros correm atrás, mas Su tira um pet dente de leão e usa para voar, então não tem como pegá-la agora. O nosso prota fica meio desapontado por terem desperdiçado tanto esforço naquele dia, e que outro Lorde não vai aparecer ali por um bom tempo, então sugerem irem para o mercado amanhã para comprar pets para todo mundo. Mais tarde à noite, o Su leva o panda até o templo da seita do leste, e ao chegar ao portão diz ao guarda que veio ver o Sr. Yu. Aí o guarda deixa o Su passar e ele fica surpreso que o Su conseguiu capturar um Lorde sozinho, mas o Su não veio para receber elogios vazios. Ele só quer que Yu cumpra sua parte do acordo e liberte o seu pet. Enquanto o Su está distraído, algo escapa para sua sombra, mas ele fica focado em Yu e não percebe. O Yu manda os seus guardas trazerem o Ice Tails, e o Su fica feliz em ver o seu pet novamente, mas assim que tenta libertar o Ice Tails, os homens de Yu tentam capturar o Fire Tails. Aí o Su exige saber o que tá acontecendo, porque aquilo não fazia parte do acordo, mas o cara nunca teve intenção de deixar o Su recuperar o seu pet Ice Tails. Ele ordena que prendam o Su, mas o Su não é fraco e consegue lutar contra eles com a ajuda de Fire Tails. Contudo, Yu então invoca o seu pet e de dentro da sombra de Su surge uma figura gigante, antes de esmagar o rosto de Su contra o chão. No dia seguinte, o Fan e os outros vão até a cidade comprar pets. Enquanto o Fan está ocupado com outra coisa, os outros veem um cartaz de procurado de Liu Fang no meio da cidade. Ele tenta ser otimista e diz que talvez não seja o mesmo Liu Fang que está ajudando eles. Então o melhor é manter segredo e observar o que ele faz para ver se ele realmente é um criminoso perigoso. Justamente quando o Fan volta para o grupo e os vê reunidos perto de um quadro de avisos, ele pergunta se tá tudo bem e todos se assustam. Eles dizem que tá tudo suave, meu mano, e o Fan não vê motivo para questionar, então manda todos se apressarem para comprarem os pets, mas antes precisam de dinheiro, então vão ao banco. Gu Ling faz a dança do pavilhão para acessar a conta, mas para sua decepção, o caixa diz que alguém sacou todo o dinheiro deles há alguns dias, e ela desaba em lágrimas, porque não acredita que foram roubados de tudo. Aí o Fan lembra que foi ele quem sacou aquele dinheiro quando estava começando. Felizmente ele não gastou todo o dinheiro, então conta para eles que tem algum dinheiro e podem usar
usar para comprar pets. Os 4 vão ao mercado e assim que chegam lá, a Yui já se apaixona por um bicho aí, mano. Eu não sei qual é o nome desse bicho aí. Ela acha ele muito fofo, mas custa 20.000 moedas e eles não têm esse dinheiro agora. A Yui então entra no modo de pechincha e começa a importunar o vendedor, chamando o bicho de feio, sem graça e inútil. Eventualmente ela consegue um bom desconto, mas isso acaba abalando a autoestima do bicho. Quando vê Yui fazendo a sua mágica, Axie pede ajuda porque quer um pet desses, e com a aparência esquisita deles, a Yui tem todo o argumento que precisa para pechinchar. Agora tanto Axie quanto Guli tem pets, mas Yui ainda não escolheu um para ela, então continua andando pelo mercado. Mas de repente um homem chama por Yui e oferece para vender um pet novo que acabou de adquirir. O grupo logo reconhece que é o panda que surrubou deles ontem. O panda pertence legitimamente a Su, que exige que o vendedor devolva imediatamente. E embora o vendedor saiba que o pet foi roubado, ele não está preocupado porque reconhece o uniforme do pavilhão Lin Shao e sabe que eles são muito fracos para ser uma ameaça. Ele faz parte da seita do leste, sob o comando de Yu, e esta não é a primeira vez que a seita do leste rouba o pavilhão. Guoling começa a ficar com raiva, mas o vendedor diz que ela não pode atacá-lo, pois as regras da liga proíbem o uso de pets em público. E isso pode até ser verdade, mas as regras não dizem nada sobre usar um pet que ainda não tem mestre. Nisso, Kazai se aproxima do panda e tem uma ideia. Depois de alguns minutos, chama a atenção do vendedor e diz que o panda conseguiu escapar enquanto ele discutia com Guoling. O vendedor entra em pânico, pois o Yu mataria se descobrisse que perdeu o Lorde Panda. Ele abre a gaiola para tentar ir atrás do panda, mas quando tenta se espremer pelo buraco, percebe que tudo era uma ilusão e o panda ainda está dentro da gaiola. O vendedor é nocauteado com um único soco, mas o panda ainda é perigoso e o fã fica preocupado que ele possa machucar alguém. Mas a Yui diz que ele não precisa se preocupar. Ela se aproxima do panda e conta a história de como a sua seita caiu em ruínas e de como ela foi impotente para ajudar os seus amigos. Então pede para o panda se tornar o seu pet espiritual para que ambos fiquem mais fortes juntos. O panda se compadece dela e concorda em se tornar o pet de Yui. E esse é o primeiro pet de Yui, e ela não está familiarizada com o processo de ligação. Aí a outra menina aí explica como fazer e mostra a posição correta. A Yui oficialmente se liga ao Panda Lord e o fã fica feliz por ela. Um momento depois, ele percebe que Firetails está amarrado na loja. Pelo que se lembra, o Su se importava muito com Firetails, então o fã acha difícil acreditar que o Su venderia seu pet tão fácil. O fã solta Fire e Ice Tails, e eles lhe contam que Su foi capturado e que está sendo mantido refém. A Axie então pergunta ao fã se deveriam tentá-lo salvá-lo, mas a seita do leste é muito mais forte que eles e seu líder é tão forte quanto um general espiritual, então eles estão em muita desvantagem. Porém o fã diz que conhece uma maneira de vencer a seita do leste e diz a todos para irem para casa, pois ele tem algo que quer mostrar. Antes de morrer, o fã havia escondido várias pílulas de upgrade embaixo de uma árvore, e com essas pílulas todos poderão fortalecer os seus pets o mais rápido possível. E esse, meu mano, foi o resumo de mais uma parte aqui, e se você gostou já deixa aí o seu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma parte aqui, mano. Tamo junto e lembre-se, meu padrinho, o Drezinho Names ama você.